Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um programa História em Diálogo, que é um programa aqui do PPGH da UFAM, no qual nós conversamos com egressos e hoje nós iremos conversar com o professor Macário Lopes Júnior. O professor tem graduação e mestrado aqui pela UFAM e atualmente ele é professor da UEA em Tefé. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael. Bom, sempre gosto de apresentar os professores aqui, né? Nós apresentamos primeiramente essa parte técnica, né? Mas fale um pouquinho mais de você. Quem é você na prática? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou um homem gay de 47 anos, nascido no interior do Amazonas e que tem o privilégio de viver há 12 anos no interior do Amazonas. Então, eu era uma criança que gostava de história, uma criança que gostava de astronomia, arqueologia, política. Desde que eu tinha 8 anos de idade, eu amava história. Os meus pais tinham uma enciclopédia Barça e eu ficava navegando nos verbetes da Barça, principalmente nos verbetes de história. E quando eu tinha meus 17 anos, meus pais me pressionaram muito fortemente para eu cursar direito. Tanto que, no dia de marcar a caixinha do formulário da UFAM no vestibular, eu marquei direito chorando, porque eu queria mesmo era história. E eu tive a oportunidade de me matricular numa disciplina que era Metodologia da História 1, da professora Maria Eugênia Luxinger. E depois de 3 semanas, eu tranquei todas as disciplinas de Direito e me mudei de Malicuia para História. Então foi assim que eu cheguei aqui, mais ou menos. Perfeito, perfeito. Nós sempre temos essa intenção de trazer um pouquinho mais, né, de quem são os pesquisadores, para além do nome que está lá no currículo, coisas assim, porque acreditamos que isso é muito importante para quem pensa em fazer história, para quem pensa em ter carreira acadêmica, trazer um pouquinho sobre quem nós somos de fato é muito importante. E nossa dinâmica aqui é a dinâmica de sempre, apesar dessa ser nosso primeiro encontro presencial. Eu farei algumas perguntas, você fica à vontade para respondê-las no tempo que você quiser. E ao fim, farei algumas perguntas mais íntimas, mais pessoais, bate pronto para que nós possamos responder. Bom, a primeira pergunta é por que que o Macário, não o professor Macário Lopes, né? Por que que o Macário foi fazer história? Você já começou a responder e se você quiser dar continuidade, falar mais um pouquinho para a gente. Então, quando a gente gosta de tudo, eu acho que o melhor caminho é ir para a história. Essa é uma boa definição. Porque é a ciência dos homens no tempo, é o devido às sociedades, é a maneira que você pode olhar para todas as direções, mas me desculpem os amigos da comunicação social, sem a superficialidade do jornalismo. Não que todo jornalista seja superficial, mas quem gosta de quebra-cabeça, quem gosta de estratégia, quem gosta da complexidade, sente uma atração por história muito natural, né? E eu acho que esse foi o meu caso. Eu também era uma criança ateia. E isso me marcava muito. Por quê? Eu acho que eu assistia muito Jornal Nacional, assistia muita televisão. Eu lembro muito da série Cosmos, do Carl Sagan, que é o original, e de Star Trek. Então eu era fascinado por coisas de ciência. E quando os meus pais compraram aquela enciclopédia Barça, eu tinha 7 anos de idade,
junto com ela vinha uma Bíblia ilustrada Sim. com os mistérios da fé católica, com algumas outras coisas assim. E eu olhava aquilo lá, isso aqui não faz o menor sentido. Claro que eu não falava nesses termos, com 7 anos de idade, mas eu não acreditava em nada daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu via a religiosidade da minha avó materna, da minha avó paterna, das pessoas em Itacoatiara, cidade onde eu nasci, e eu achava interessante, bonito, e eu ficava intrigado com aquilo. E, e esse fascínio pela religião, pela política, me acompanha a vida inteira. E eu acho que isso influenciou muito a minha escolha de temáticas, né? Bom, essa resposta não leva diretamente a falarmos de temática, né? Então, quais foram os principais contextos políticos, sociais e religiosos que motivaram a realização dos dois concílios, né? Do concílio de Élvora, de Ovíria e do concílio de Arlé. E já nos fale por que é que você escolheu esse tema. Bom, eu sempre achei o tema do cristianismo muito fascinante. É um problema histórico, historiográfico fantástico. Como uma seita marginal do judaísmo vai se transformando, se torna numa religião universalista, majoritária no Império Romano, alcança a Índia, a China, a África subsaariana, poucas décadas, e as explicações que eu achei nas enciclopédias, nos livros de divulgação, nos manuais, nos livros didáticos eram muito superficiais, não, não, não atendiam a minha curiosidade. Então, no terceiro semestre da faculdade, a professora Maria Eugênia ofereceu a disciplina na UFAM História do Cristianismo Antigo. E lá, nessa disciplina, eu entrei em contato com fontes primárias, com textos dos primeiros teólogos do cristianismo e no estudo crítico, né? Sem aquela carga apologética, piedosa da historiografia de inspiração religiosa. Então, uma coisa que voltava a aparecer com muita frequência nas leituras que eu fazia era Constantino e Concílio de Nicéia. Então, já a minha monografia de conclusão de curso foi sobre Constantino e Concílio de Nicéia. E aí era os primeiros anos da internet, assim, quando tudo era mato, né? Então, eu entrava na Amazon e ia atrás da temática, cristianismo antigo, antiguidade tardia. Foi aí que eu conheci a obra do Peter Brown, que realmente casou muito com a perspectiva que eu tinha, né, de uma história cultural, que eu tinha um olhar muito calcado na antropologia e que lidava com temas de modos de pensar, de modos de sentir, de maneiras de enxergar o mundo. E eu acho que o cristianismo ele é essa lente que faz com que as pessoas enxerguem o mundo de uma maneira muito específica. E para entender coisas como a mudança religiosa pela qual o Brasil passa, o protagonismo de determinados líderes religiosos, a, a, a pentecostalização do senso comum no Brasil, da cultura de massa, vale a pena dar uma olhada em como essa religião se constituiu. Né? Então, eu queria muito entender esse processo. No TCC eu fui, então, para Constantino e o Concílio de Nicéia, e o que eu encontrei foi fascinante, que é o seguinte: Constantino não oficializou o cristianismo, não colocou uma lista de livros para formar um Novo Testamento, que é o que muitos manuais e livros didáticos dizem. Não tem nada disso, né? Então eu fui para mas espera aí. Ele conversava com eles para decidir o que ia fazer, e o cristianismo foi passando de ser um movimento relativamente
marginalizado para um dos eixos centrais de apoio político para o Constantino. Então, eu quis mergulhar nesse processo. Bom, perfeito. Com a sua fala, fica meio explícito que há componentes sociais e políticos muito importantes, né, em sua investigação e para além dela, né, no contexto em si. Então, pergunto para ti de que maneira as decisões do Concílio de Elvira refletiram as tensões entre cristãos e a sociedade romana, especialmente em relação ao culto pagão e também em relação às práticas sociais. O Concílio de Arles é considerado em 314. O Concílio de Elvira, existe uma disputa historiográfica que não está resolvida de forma alguma, porque o Concílio de Arles, assim como a maioria dos concílios do século IV, tem cerca de 18, 22 cânones. Cada cânone é uma norma editada pelo concílio, onde se clarifica as questões teológicas ou se estipula sanções, penalidades, proibições do que se deve fazer. Mas o Concílio de Elvira, ele tem 81 cânones, um número absolutamente incomum, e ele tem uma linguagem que é muito diferente dos demais concílios. Até mais ou menos meados da década de 70, havia um consenso. Então, o que aconteceu? E, e aí, eu estudando o Concílio de Nicéia, vi que o concílio foi convocado para lidar com uma série de questões que, digamos assim, que não tinham uma regra clara para ser seguida, né? Assim, comportamento dos clérigos, ou o que fazer quando uma pessoa tinha sacrificado aos ídolos durante as perseguições. E, e depois que eu concluí o TCC, eu, no processo da pesquisa do TCC, eu descobri o Concílio de Elvira e o Concílio de Arles. Não, então tem dois concílios que aconteceram antes do Concílio de Nicéia e que, de certa forma, prefiguram as coisas que vão ser tratadas em Nicéia. Espera, então, eu quero estudar esses concílios. E aí não tinha os cânones em português, eu tive que estudar francês e continuar no inglês, no espanhol, no latim. Então, tudo ajudou a fazer dessa pesquisa uma espécie de aventura intelectual muito gostosa, muito apaixonante, né? Eu pego os temas de cristianismo e até hoje eu entro na história com muita facilidade, eu tento ler literatura e às vezes é um esforço, assim, porque eu quero sempre voltar para a história, né? Eu sou puxado, assim, como um imã. E, e o Concílio de Arles, ele acontece em 314, o primeiro concílio que é convocado por um imperador romano, não é um concílio convocado pelos próprios membros da comunidade cristã. Por que um imperador romano vai convocar um concílio? Ele precisa que pare de haver conflitos entre pessoas proeminentes das províncias que ele governa. Naquele momento, em 314, Constantino tinha feito guerras e se tornado o único senhor do Império Romano na parte ocidental. E nos domínios dele, os cristãos podiam praticar seu culto normalmente, e ele começou a dar acesso a líderes eclesiásticos a, a, ao ouvido do imperador, né? Então alguns deles passaram a ser conselheiros, preceptores dos filhos do imperador. Essa informação de que o Concílio de Elvira teria acontecido imediatamente após o fim da perseguição, da grande perseguição aos cristãos empreendida pelo imperador Diocleciano. Mas hoje em dia, a partir dos trabalhos do professor José Vilella, da Universidade de Barcelona, e do professor Pedro Berreda, que é da Filologia da Universidade de Barcelona, eles identificaram a existência de três conjuntos bastante distintos de cânones naquilo que se chama de Concílio de Elvira, dando a entender que, possivelmente, A. Talvez nunca existiu um Concílio de Elvira. B. Talvez tenha um núcleo de alguns cânones
que podem ter sido de um concílio que aconteceu naquela região, mais ou menos em algum ponto entre o século III e o IV, mas não se sabe quando. E a outra alternativa que é falada, de fato, é que é uma coisa muito posterior, décadas ou mesmo séculos depois. E aí eu não entro muito nessa controvérsia, mas eu digo, o que é fato é que um conjunto de normas eclesiásticas, de cânones, circulou na Antiguidade Tardia com esse nome, Concílio de Elvira, foi recepcionado em muitas coleções canônicas, ou seja, coleções de leis e decisões de concílios que foram encontradas em bibliotecas de catedrais e de mosteiros, né? E então, o que é que eles falam exatamente? Primeiro, eles vão mostrar o quanto os cristãos estão vivendo situações cotidianas, na dissertação chamada de práticas sociais. Eu acho que foi uma escolha infeliz de terminologia na época. Hoje eu diria práticas cotidianas, porque do que se trata? Então você tem uma decisão no Concílio de Elvira que diz o seguinte: uma mulher, quando uma senhora, uma dômina, quando encontra sua escrava fazendo uma coisa que ela não deveria, dá uma surra na escrava. Ao final de 3 dias, essa escrava morre. Se for determinado que a escrava morreu por conta da surra que ela levou, a pena para essa senhora vai ser X anos sem receber a comunhão. Se determinar que a escrava morreu, mas não foi por consequência da surra, a sua pena vai ser de tantos anos. O que isso nos mostra? Que havia mulheres com acesso a conselho jurídico, apelando para bispos, os bispos não têm uma resposta para dar e tem que levar para uma segunda instância. E os conselhos funcionavam como essa segunda instância de decisão. Então, essa é uma das situações cotidianas. E aí não importa muito qual é a linha teológica, qual é a crença exata, qual é a doutrina. As minhas questões não são essas. As minhas questões são como é que as pessoas reais viviam a sua vida cotidiana e como isso era afetado pelo fato de elas serem cristãs, pelo fato de elas fazerem parte desse movimento, né? Então, tem normas que dizem assim: fica proibido um homem cristão dar sua filha em casamento a um judeu, ou a um gentil, ou a um herege. Então, essas normas também vão ajudar a delimitar a identidade dos cristãos. Quem é o outro e quem eram eles, né? E então isso é fascinante ver. Cada cânone desses pode dar a perceber para nós a pontinha de um iceberg de um processo que é muito amplo e que não deixou um registro do tipo daqueles registros que os historiadores que trabalham com períodos mais recentes encontram, né? Não tem diários, não tem tantas narrativas, as narrativas que tem são muito poucas, tem uma historiografia eclesiástica que é baseada no Eusébio de Cesareia, depois Sócrates, Sosômeno, um ou outro escritor ali, mas eles sempre voltam às mesmas documentações levantadas pelo Eusébio. Então, quando a gente vai fazer a história do século III e século IV, a gente tende a pensar que ele é um século de controvérsias doutrinárias, como arianismo, donatismo, cristianismo, etc. E um século de imperadores fazendo guerra e lidando com intriga palaciana, que é o que vem do Amiano Marcelino, por exemplo. Os concílios eles ajudam a iluminar, digamos assim, frestas, as margens, né, da história que os historiadores contam, né, as fontes historiográficas contam. Então, para mim, é fascinante. E você traz algumas questões, múltiplas questões na sua fala,
tanto trazendo as questões cotidianas, mas também como questões que vão ajudar a consolidar não só a identidade cristã, mas também ajuda a consolidar uma identidade que ela é uma identidade do Ocidente. E assim, queria fazer uma pergunta para ti: qual foi o impacto das medidas disciplinares e morais do Concílio de Elvira na consolidação da identidade cristã do Ocidente? Eu vejo quanto essa pergunta é culpa minha, porque eu usei muito essa terminologia do Ocidente na minha dissertação. Mas por que eu a utilizei? Porque o cristianismo se tornou uma matriz cultural fundamental para o Ocidente se constituir, por diversos motivos, por diversas características. Algumas delas são o exclusivismo e o universalismo. Até o surgimento do cristianismo, as religiões não eram nem exclusivistas nem universalistas, né? Ou seja, você podia cultuar Zeus, mas isso não impedia você de cultuar Baal, ou cultuar Júpiter. Você podia considerar que Zeus e Júpiter eram a mesma entidade com outros nomes, você podia considerar que eram entidades diferentes. Isso também não influenciava na sua prática do dia a dia. Mas quando o cristianismo vai se constituindo, de repente você é instado, né, se não obrigado, a renunciar às suas outras crenças e práticas. E o cristianismo traz uma coisa que ele herda do judaísmo, que é o fato de ser uma religião ética. No politeísmo antigo, as questões de comportamento, de crimes, de mentira, adultério, não são questões tratadas pela religião, são questões tratadas pela polis, pela comunidade política. O cristianismo, ele assambarca essas prerrogativas e transforma-se numa outra coisa, que vai substituir as religiões politeístas e as correntes filosóficas, né? Ele meio que une os dois. Então, é nesse sentido que eu considero que a formação do cristianismo é imprescindível para a formação do Ocidente. Como é que Arles e Elvira entram nessa história? Primeiro, principalmente o Concílio de Arles, ele pavimenta o caminho para um favorecimento do imperador aos grupos cristãos. Ele prefigura o que Nicéia vai fazer, o que os demais imperadores do século IV, até Teodósio, também vão fazer, que é cada vez mais se aproximar das lideranças cristãs, utilizá-las às vezes como conselheiros, às vezes como enviados, como até governador, excepcionalmente pode ser utilizado, mas de fato como um ator político importante, né? E o Concílio de Elvira, ele mostra uma situação que, na minha opinião, é anterior a Arles. Eu não sei se todos os 81 cânones são anteriores, mas o fato dele se referir aos pagãos como gentios é um indício muito forte de que esse concílio é muito antigo. Talvez ele seja imediatamente posterior às grandes perseguições, talvez ele seja das últimas décadas do século III ainda. Eu não tenho como dar mais precisão do que isso, mas eu considero que as normas que a gente encontra em Elvira falam muito mais de um cristianismo que está ainda se separando do judaísmo. Então, cada frase, cada elemento em cada um desses cânones, dos 22 diários, dos 81 de Elvira, vai permitir eu entrever um pouco mais desse processo de aproximação entre lideranças políticas e lideranças religiosas, o que eles trocam entre si, como é que eles se apoiam mutuamente. Em que medida o Concílio de Arles se relaciona à política de Constantino e ao processo de oficialização do cristianismo no interior do Império Romano? Ótimo, excelente pergunta.
O Concílio de Arles, ele não é o primeiro concílio que vai tentar tratar da questão donatista. O que é a questão donatista? Quando Constantino venceu os outros pretendentes ao trono do Império, ele acabou herdando as províncias do norte da África, né, exceto o Egito. Então, Líbia, Mauritânia, Numídia, Cartaginense, vão cair na mão dele, e essas províncias não estão pacificadas. Elas têm uma série de problemas. Um dos problemas mais deve ter sido estressantes para o Constantino, chatos, é porque os cristãos dessas províncias estavam brigando entre si. E os cristãos, no final do século III e no século IV, eles não são um grupo de pessoas humildes, marginalizadas, fugindo de perseguições e catacumbas. São mitos historiográficos que não se confirmam na documentação. E os cristãos são, desde muito cedo do movimento, desde pelo menos o século II, tem pessoas humildes, tem pessoas camponesas, pobres, plebe, mas tem classes médias, seriam equivalente a classes médias abastadas, tem pessoas próximas do imperador, de famílias senatoriais, e essas pessoas muito abastadas, muito eruditas, com uma formação clássica sólida, é entre essas camadas que cada igreja local escolhe os seus bispos. Os bispos no cristianismo são a elite dos cristãos, aqueles que podem negociar com o governador provincial, que podem negociar com o general, que podem mandar uma correspondência para a corte imperial. Então, era muito importante que os cristãos parassem de brigar entre si. Cada igreja, ou seja, cada cidade importante tivesse uma liderança para que se pudesse, quando necessário, negociar com uma pessoa só. Por isso, controvérsias como donatismo, arianismo, priscilianismo são prioridade para os imperadores do século IV resolverem, porque isso facilitava o governo, né? O que é o Império Romano? O Império Romano não é um Estado centralizado, um Estado moderno. O Império Romano é uma grande rede de cidades-estado sob a hegemonia da cidade de Roma, sob a hegemonia da cultura romana, dos exércitos romanos. Então, para governar um tipo de Estado antigo, como o Império Romano, é fundamental você ter uma cultura das elites em comum, que permita a comunicação, né, das elites provinciais, chamadas elites curiais, que são das cidades, e o governo central. E eu acredito que a prioridade que Constantino dá para a resolução dessas questões, desses debates, dessas controvérsias, tem muito a ver com o fato de que os cristãos eram especialmente gratos ao Constantino, colocavam ele como um campeão da fé, mesmo ele sendo pagão. Há uma controvérsia de que se ele teria ou não se convertido em 313, 312, 311, ou se ele só se converteu no final da vida, mas isso pouco importa. O que é fato? O fato é que Constantino emitiu diversas legislações apoiando os cristãos, devolveu propriedades que tinham sido confiscadas na época das perseguições, devolveu até mesmo os locais de culto, né, onde existiam as igrejas, os paramentos, as coisas, os tesouros das igrejas, né, coisas de ouro, prata, joias, relíquias sagradas, e os clérigos passam a ter isenção de impostos, passam a poder utilizar as estradas do Império, que eram de uso único e exclusivo na antiguidade, do exército e dos altos oficiais do Império. Então, os clérigos cristãos estão sendo colocados em um nível de importância, num local de prestígio, de acesso ao imperador, que poucos grupos vão ter. Então, o que o Concílio de Arles permite a gente enxergar é isso. O Concílio de Elvira
como eu disse anteriormente, ele não trata dessas questões. Nenhuma dessas questões não tem uma controvérsia teológica que é contexto para o Concílio de Outubro. Mas o que ele trata reiteradamente ao longo dos seus cânones? Ele trata de o que fazer com as pessoas que, durante o período da perseguição, sacrificaram aos deuses pagãos, as pessoas que renegaram o cristianismo, as pessoas que não renegaram, mas renegaram e depois voltaram atrás, né? E isso é um conjunto de regras assim, muito claro, que tem no Concílio de Elvira e no de Ars. No Concílio de Elvira tem uma coisa um pouco diferente do de Ars, que é o desejo de controlar o corpo das mulheres. As mulheres não são referidas nunca, ou quase nunca, como as mulheres em si. É sempre a esposa de alguém, a filha de alguém, a irmã de alguém. Mas a maneira como o Concílio de Elvira diz que elas não podem ir para os cemitérios à noite para fazer vigília, como elas não podem se casar com seus cabeleireiros e seus cabeleireiros e maquiadores, eu acho. A maneira como elas não podem se casar novamente depois que seu marido morre, a maneira como elas só podem se casar com pessoas que sejam cristãos batizados, elas não podem casar que elas não podem contribuir com seus bens para clérigos que vivem sozinhos. Ela for fazer isso, ela tem que estar sempre acompanhada. Então, é uma série de cerceamentos e de coisas que falam de um outro processo histórico muito interessante, que é a submissão das mulheres aos homens no movimento cristão. Porque nas origens do movimento cristão, ali como está documentado nas cartas de Paulo, as mulheres tinham posição de muita importância. Elas eram apóstolas, elas eram companheiras de missões de Paulo. E conforme o cristianismo deixa de ser um movimento informal e vai passando a ficar mais organizado, elas vão ficando gradativamente colocadas em segundo plano e sempre subordinadas aos homens. Então, o Concílio de Elvira também traz essas questões muito fortes. Bom, você traz questões muito interessantes. Me chama muita atenção quando você fala dessa construção. Quem são esses bispos, né? Como que vai se formando essa autoridade? E gostaria de fazer uma pergunta. Como os cânones estabelecidos nesses dois concílios contribuíram para a configuração de uma autoridade episcopal mais estruturada no cristianismo tardio antigo? Excelente pergunta. Como eu disse anteriormente, o cristianismo, quando ele surge, ele é um movimento informal. São os ex-seguidores de Jesus que se juntam nas casas das famílias para... Não tem missa, não tem culto. Tem uma refeição em comum. Todo mundo chega, cada um traz uma comidinha, todo mundo come junto e fala das coisas que lhes interessam, que são, muitas das vezes, falar da expectativa do retorno do Messias, falar como viver uma vida temente a Deus, etc. Algumas pessoas vão se destacar nessas comunidades iniciais e começam a existir diferenciações de funções. Vai ser profeta, outro vai ser apóstolo, outro vai ser mestre, outro vai ser outra coisa. E uma figura que surge, provavelmente no finalzinho do século I, início do século II, é a figura do supervisor. Muitas comunidades não vão ter supervisores e outras vão ter. Como é a palavra em grego para supervisor? Episcopo, ou seja, bispo. Mas não havia unidade. Por quê? Porque não havia um Vaticano. Vaticano, no sentido de um corpo administrativo que governa, que dá regras, que chefia os cristãos, é uma criação do século X, XI. O que havia na Antiguidade Tardia? Comunidades autônomas que se comunicavam umas com as outras por epístolas, pelas pessoas que viajavam de umas para as outras, copiando os livros interessantes que elas encontravam nas demais comunidades. E um modelo que parece ter dado muito certo foi esse dessas comunidades que tinham supervisores, porque agilizava, facilitava, enquanto que outras comunidades só havia os anciãos ali
decidindo quando precisava decidir alguma coisa, e debates podiam ser infindáveis, né? Esses anciãos, geralmente, eles eram chamados de presbíteros. E em algumas comunidades, os episcopos, os supervisores, eles foram ganhando cada vez mais poder, mais funções, mais capacidade de ação, e os presbíteros foram se submetendo a eles. Então, os concílios, eles permitem ver diversas ocasiões, diversas situações em que se diz: os diáconos devem ser obedientes aos presbíteros. Os presbíteros têm que ser obedientes aos bispos. Os bispos não podem ser bispos de uma diocese e morar em outra. O padre tem que ser... O padre não. O presbítero tem que ser um homem íntegro, puro, tem que ser marido de uma mulher só. E ele não pode ter um comportamento reprovado pelo seu bispo. O bispo que excomunga um presbítero, esse presbítero não pode voltar à comunhão com outro bispo. Cada bispo tem a sua jurisdição. Então, todo esse processo vai aparecendo nos cânones dos concílios. Muito interessante que o processo de construção, né, construção constante, inclusive, da igreja, ele é muito mais complexo do que as pessoas olham de fora ou olham de uma forma superficial. Né? Então, quais são as principais diferenças e continuidades entre os cânones, né, tanto de Elvira quanto de Arles, e como eles revelam essas transformações, como que eles revelam as transformações da igreja diante do poder imperial? Muito bem. Eu não posso dizer que existe uma relação direta entre os concílios de Arles e Elvira e o poder imperial, a não ser por aquilo que eu já afirmei anteriormente, sobre Constantino ter convocado o concílio de Arles para resolver a questão donatista, ter favorecido os bispos, os líderes cristãos e autorizado eles a usarem as estradas. Mas o que vai acontecer ao longo do século IV é que as questões que antes eram teológicas, que eram de organização eclesiástica, passam a ser questões políticas do império. Quando determinados bispos brigam entre si, e um diz que não, aquele não é o bispo legítimo é aquele. Não, não é aquele, é um terceiro. Para quem eles levam para resolver isso? Primeiro eles levam para o governador romano. Se o governador romano não resolve, eles levam acima. Você tem uma pessoa antes. E acima dessa pessoa chega no imperador. Talvez não necessariamente o próprio imperador vai decidir, mas o imperador tem conselheiros cristãos, né? Tem o Eusébio de Cesareia, tem outras pessoas que ajudam ele a tomar essas decisões e a implementar, digamos assim, uma política em relação aos cristãos, né? O que eu percebo através da trajetória do Constantino é essa clareza de que quanto mais os cristãos forem homogêneos, forem bons súditos do império, mais força o próprio imperador tem de se contrapor aos senadores, se contrapor aos generais que porventura queiram tomar o poder, porque o general vai ter soldados, e uma parte considerável desses soldados vai ser cristã. Eles vão ser mais inclinados a apoiar Constantino do que a apoiar um recém-chegado. Os senadores, a maioria deles vai ser politeísta, vai ser pagã, mas vai ter alguns senadores que vão ser cristãos. E esses senadores, eles têm propriedades, eles têm subordinados, eles têm relações com outras partes da sociedade. E se ele antagoniza os cristãos, vai ter que lidar ali com uma oposição que não vai ser fácil de ser vencida, porque tem uma rede de contatos por todas as cidades do Mediterrâneo. Sim. É por aí. Bom, Macaro, muitas vezes nós ouvimos, né, e com certeza ouvimos erradamente, que as pessoas não têm interesse por história, não têm interesse que nossas teses, nossas dissertações não serão lidas, não serão ouvidas por ninguém. E, sendo bem sincero, azar de quem não faz isso, porque acredito que conversando com você nós podemos perceber quanto isso é importante para compreender o mundo que nós vivemos, para desconstruir mitos, né, ou desconstruir lugares em comum que existem. Olha só.
de 2010, quando eu defendi essa dissertação, para cá, eu tenho voltado ao século IV, ao processo de cristianização do Império Romano e olhado ele por outras lentes, né? Em meados da década de 10, eu olhava pela lente da polarização, porque a relação entre os cristãos e os não cristãos crescia muito com aquele contexto das jornadas de julho, do impeachment da presidenta Dilma. Depois de um tempo, eu comecei a olhar pela lente da tolerância e intolerância. E hoje, eu estou olhando pela lente da guerra cultural. As obras dos filósofos pagãos do século V, do chamado Círculo de Símaco, que é um autor pagão muito importante, eles revelam uma elite ressentida porque o Império se tornou cristão, traiu os velhos e bons valores da Era de Ouro do Império Romano e revelam, as fontes cristãs vão revelar um certo desprezo pelo paganismo como uma coisa atrasada, pequena, e, e vão dizer que não, que agora o mundo é nosso, nós estamos conquistando, tomando poder, que parece coisa da teologia do domínio, né? Então, ver o processo como alguns líderes religiosos instrumentalizam a fé para conseguir vantagem política, eu acho que é muito bom, é muito legal você olhar como isso aconteceu no Império Romano, que tem uma dimensão territorial, populacional comparável ao Brasil, e como isso acontece no nosso Brasil de hoje. Perfeito. Bom, você já adiantou algo que eu queria perguntar para você. Na verdade, mais do que uma pergunta, é te ouvir um pouquinho. Após sua pesquisa, quais foram, né, as perspectivas do Macário após a construção dessa pesquisa? Eu continuo lendo e descobrindo coisas novas o tempo todo sobre o século IV, sobre a cristianização do Império Romano, mas eu mergulhei muito na docência e quando eu cheguei, que foi em 2013, para assumir um concurso, eu achava que ia ficar pouco tempo e que, enfim, daqui a pouco eu retomo, né, a pesquisa. E não foi o que aconteceu, porque, primeiro, que as necessidades do público que eu encontro em Interface são muito específicas, então eu aprendi a trabalhar muito mais voltado para o ensino, eu aprendi a mudar a minha fala, também a falar de uma maneira que acredito que comunica melhor. Eu consigo fazer hoje em dia uma série de comparações entre a Amazônia e o Império Romano, que antes, quando eu ficava só em Manaus, eu não pensava sobre isso. Então tem a questão da grandeza, das distâncias, do transporte aquático, né, fluvial, comparado com o marítimo. E eu tenho alunos que me inspiram e me fazem querer ser um melhor professor sempre, né? Eu tenho muito raramente algum orientando que se interessa por história antiga ou por história do cristianismo. Então eu oriento trabalhos em questões de gênero, em história em imagens, história em cinema. Muitos querem fazer uma história oral das suas comunidades. E eu me amarro nisso, eu curto isso muito também. Então, eu não sei o que me espera no futuro. O que eu sei é que eu não consigo largar esse tema, que é muito legal. Tá, vamos lá, vamos para a próxima. Você fala do Macário professor. Eu queria saber como que o programa de pós-graduação te ajudou nessa parte. Olha, os professores que eu tive na graduação e no mestrado são grandes inspirações até hoje, né? Eu lembro de muitas disciplinas da graduação. Eu tive Metodologia da História 1, professora Maria Eugênia. Metodologia da História 2, professor Balcar. História Medieval, com o professor Silva. Depois, no mestrado, eu fiz uma disciplina, que eu não lembro agora o nome, com o professor Ciomar. O professor Luiz Nogueira é a grande inspiração, eu acho, né, para todo mundo. E
Professora Maria Luísa, professora Márcia, professora Patrícia Melo, que foi minha primeira orientadora de um projeto fazendo o Museu Amazônico, primeira documentação primária que eu peguei, ela botou na minha mão, ensinou tanta coisa, né? As conversas de corredor. Eu estava falando, eu vou conversar com um pesquisador da UFAM, a gente faz assim. Eu disse, pesquisador nosso da UFAM, do nosso programa da UFAM, porque a gente se sente parte, né? Teve uma coisa que eu fiz quando a professora Márcia era coordenadora no ano passado, que foi, eu fui para a biblioteca catalogar os livros que são da área de história, mas que estavam em outras prateleiras de outras áreas, para a gente deixar tudo mais ou menos junto, porque ia ter uma visita de algum órgão que ia fiscalizar. Nossa, foi tão bom passar horas e horas sentado no chão daquela biblioteca. Meus alunos em Itafé não têm acesso às estantes da biblioteca, por questão lá da universidade. Mas isso é tão fundamental para a formação. O que eu faço em Itafé hoje? Eu faço no Cineclube, que existe há 11 anos. Eu faço um projeto de jogos de tabuleiro, de estratégia. Eu tenho um projeto de PIBID, que tem a ideia de levar leitura, interpretação e produção de texto através de jogos de tabuleiro para as escolas. Com esse projeto, com a interdisciplinar de História e Letras, a gente dá bolsa para 24 estudantes, 3 professores de ensino básico. Eu deveria coordenar um laboratório de ensino de História, que absolutamente eu não tenho tempo para isso, eu oriento 7 TCCs, e aí eu estou numa licença médica porque eu simplesmente perfeito. Mas pior que eu gosto. Tem algumas coisas. E Você aí, se sente e muito aí próximo e útil nesse tipo de. estar em contato com colegas que formaram mais ou menos na época que eu, como o Davi Avelino, como o Átila, pessoas que eu conheci depois, como o professor César, é sempre muito estimulante, instigante, e a gente se sente parte de alguma, né? Bom, sempre falamos muito de formação. Formação docente é algo contínuo, mas imerso a isso tem nossa formação enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu te perguntei anteriormente sobre como o PPGH ele te ajudou enquanto professor, mas como que a sua passagem, não só pelo PPGH, mas pela graduação, ele marcou e qual que é a importância dele na sua vida? É muito importante, assim, é o lugar onde eu me sinto em casa. Toda vez que eu entro na UFAM, que a gente vai olhando aquelas árvores e que tem aquele corredor de árvores, a gente vai respirando o ar. Não, agora eu estou em casa, né? É uma coisa que não sai de dentro da gente. Estar na UFAM, para mim, é tão estar em casa quanto estar na UEA. Bom, nós partiremos agora para um ping-pong para encerrarmos de fato. Talvez a intenção aqui é sempre uma conversa mesmo, né? Uma conversa que nos aproxima de nossas pesquisas. Mas agora a intenção é aproximar um pouquinho mais. Só que antes de fazer o ping-pong de forma tão direta, lá no início da sua fala você falou que era uma criança, né? Uma criança, um jovem, que Uma tinha, criança viada e ateia. que tinha uma perspectiva até. Então, já perguntando as duas questões, então, como que você se entende hoje? Da mesma forma. Perfeito, Criança, viado e ateia. perfeito. Então vamos partir para o ping-pong para nós encerrarmos. Eu vou perguntar e você responda. Tente responder diretamente, porque eu sei que nós historiadores temos essa pequena dificuldade. Um livro. Aí tu me apertou sem me abraçar, né? Já disse que tem dificuldade, o livro complica mais ainda. Eu vou ter que dizer, o livro saiu em Portugal com o nome de O Fim do Mundo Clássico, mas a tese dele é exatamente o contrário, que não é o fim do mundo clássico, mas uma grande transição, que é o The World of Late Antiquity, do Peter Brown. É uma obra assim, que me marcou tanto no estilo, quanto na perspectiva, na abordagem, na temática. E eu tento ter todos os livros do Peter Brown, porque o cara é um monstro, né? Quem é que é o historiador que
que é mais responsável pela constituição do seu próprio campo de estudos. Não tem outro. Uma música. O que será? Flor da Pele, com Milton Nascimento escritor. Um filme. Central do Brasil. Um dia especial na sua vida. Meu casamento com Henrique. Uma inspiração. Professor Luiz Nogueira. Alguém que você tenha gratidão. Professora Maria Eugênia. Um livro essencial na sua formação. O Queijo dos Vermes, com certeza. Um momento que você guarda com carinho de sua formação. Quando eu fui professor substituto pela primeira vez na UFAM, 2006, 2007. Chegou ao fim o período, era uma reunião do departamento, e eu tive a oportunidade de agradecer pelo tempo em que os meus professores estimados, amados e que são minha inspiração. E aí eu falei de cada uma coisa que marcou durante os aulas, o professor Francisco Jorge, o best-seller, a professora Maria Luísa, aquela escrita fantástica, o professor Paulo Gaga, empolgação, professor Silva, seu raciocínio, professor Silva Márcio, erudição. E assim, eu me emocionei, vários deles se emocionaram também, muito especial tudo. Pessoas especiais no mundo acadêmico. Puxa vida. E para além dele. Raquel Filizola, Átila Almeida, Kleber Pinto, Fernando Leone, mas acima de todos, João Gustavo Kinen, Giovanni Araújo e Michel Foucault. Perfeito. Perfeito. Uma frase que te resume. Criança, viado e ateia. Bom, é isso. Acredito que essa aproximação é muito, muito importante. Eu acho que as pessoas podem te ver como pesquisador depois dessa conversa, mas pode te ver também, né, um pouquinho além disso, porque quem faz as pesquisas somos nós, somos pessoas que passamos por transformações, passamos por dificuldades, passamos por alegrias, e a intenção dessa conversa é buscar fazer um pouquinho disso também. Bom, agora, de fato, partindo para o encerramento, se você quiser falar algo mais para nós, fique à vontade. Fazer história é muito bom, mas é uma merda. E ao mesmo tempo, ser professor é uma merda, mas é muito bom. Perfeito. Macaro, gostaria de te agradecer, primeiramente, de maneira pessoal, né, por você ter aceitado conversar conosco, mas também em nome do programa, só que em nome do programa fica meio estranho, né, porque o programa é nosso, né, mais seu do que meu, no caso. O programa de todos nós que constituímos isso aqui, que passamos por ele. E gostaria de te agradecer imensamente por isso. E é sempre um prazer poder conversar com pesquisadores que ajudam e continuam construindo nossa identidade e nossa história. Então é isso. Gostaria de agradecer vocês também que porventura nos acompanharão posteriormente. Nos sigam, compartilhem com as pessoas que gostam de história, com as pessoas que gostam das temáticas, que pensam que gostam de história. E muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.